Deus seja louvado. Mais uma vez, boa noite. Estamos felizes de estar na igreja mais uma noite, mais um culto. Feliz que você está aqui para escutar a palavra de Deus essa noite. Eu quero agradecer ao Gilson pelo louvor, agradecer a toda a equipe que está envolvida para que essa Semana Santa acontecesse. Nós tivemos muita gente aqui desde semana passada preparando a ornamentação, na recepção, no som. Agora há pouco eu fui lá embaixo ver como é que estão as crianças, está lindo, tá? Hoje as crianças estão relembrando a Santa Ceia, e eles fizeram uma mesa linda lá com as crianças, eles estão... Depois vocês vão ver as fotos aí. Muito obrigado a todos aqueles que estão envolvidos aí nessa semana de oração. Chegamos hoje no nosso terceiro dia, a nossa segunda noite da nossa semana de oração, e quero convidar você a não perder amanhã, tá bom? Se planeje amanhã para chegar cedo. Eu sei que amanhã, especialmente eu acho para as crianças e juvenis e adolescentes não tem aula amanhã, pelo menos para os meus filhos não tem aula amanhã, né? Eu sei que alguns de vocês também não vão trabalhar amanhã, outros vão trabalhar amanhã, mas se planeje para estar aqui amanhã na igreja às 7h30 da noite, tá? Nós vamos receber o sábado juntos, nós vamos ter uma Santa Ceia aqui na igreja, tá? Essa é a primeira Santa Ceia do ano e nós estamos fazendo no início das horas do sábado, nessa sexta-feira à noite. Então, eu convido você a não perder amanhã, a chegar cedo, a convidar aqueles amigos que não estão aqui hoje, para que possam estar amanhã na nossa última noite dessa semana de oração. Pegue sua Bíblia, vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15, Marcos capítulo 15. E hoje nós vamos ler apenas um versículo, mas que deste versículo nós vamos tirar grandes lições da vida deste homem. Marcos capítulo 15, verso 21. Mas antes de lermos o versículo, eu convido você a colocar a mão na sua Bíblia, a fechar os seus olhos e juntos nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra está aberta em nossas mãos e nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, por favor, não permita que saiamos dessa igreja daqui a alguns minutos sem ter ouvido ao Senhor. O Senhor tem nos falado, Pai, através das músicas, das orações, do que temos visto aqui na frente, mas esse é o momento do Senhor falar através da Tua palavra. Eu te peço, Deus, como ser humano frágil e pecador que estou, que eu não seja um empecilho para que a Tua voz seja ouvida. Por isso, unge esses lábios impuros, para que desses lábios possam sair palavras de vida eterna essa noite. Abençoe aqueles que estão aqui hoje, que possamos ter um encontro com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Leia comigo Marcos 15, verso 21. Diz assim a palavra de Deus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, o pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Até aí. Eu não sei quantos de vocês viram a imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Há alguns anos atrás essa imagem começou a rodar nas redes sociais. E a primeira vez que eu vi essa imagem, eu fiquei impressionado. Uma praça pública, e nessa praça pública, como muitas praças que existem ao redor do mundo, existia uma escultura, uma estátua. E essa estátua era uma estátua de Jesus carregando a cruz. Deitado no chão, como que sofrendo o peso de uma cruz muito pesada, ali estava aquela estátua. Mas nessa imagem, uma pequena garotinha corre até a cruz. E ao ver o sofrimento imaginário daquele homem, aquela garotinha tenta segurar a cruz e ajudá-lo a carregar aquela cruz. Quando eu vi essa imagem, eu fiquei imaginando que em algum momento todos nós tivemos o sentimento ou o pensamento de por algum momento
ajudar Jesus nos seus últimos momentos de vida, antes de ser crucificado no Monte do Calvário. Mas para o homem que nós vamos falar essa noite, ele foi o único que teve essa oportunidade. Eu estou falando de Simão Cireneu. Esse é um daqueles personagens da Bíblia que nós não sabemos muita coisa. Quase que um desconhecido da Bíblia. Ele aparece praticamente do nada na cena mais importante da história humana. Ele é descrito apenas como um homem que vem de um lugar chamado Cirene e que estava voltando do campo quando encontra uma multidão e Jesus em Jerusalém. A Bíblia fala muito pouco acerca desse homem. Apenas 3 versículos. Um versículo em Mateus, um versículo em Marcos e um versículo em Lucas. E praticamente os 3 evangelistas sinóticos falam a mesma coisa. Um homem que aparece de repente, o qual os soldados o obrigam a carregar a cruz de Jesus. O que aprendemos aqui, querida igreja, é que há momentos da nossa vida em que Deus entra na nossa história e tudo muda e tudo se transforma. Você lembra do dia que Deus entrou na tua história? Você lembra do dia em que Jesus alcançou o seu coração? Aquele dia que mudou tudo, aquele dia que transformou você por completo? Esse foi o dia para Simão Cireneu. Ele acordou naquele dia como qualquer outro. Ao acordar de manhã, ele não imaginava como seu dia terminaria. O que ele não sabia é que Deus já tinha planejado para ele o encontro mais importante da sua vida. Vamos relembrar um pouco até onde chegamos aqui. Quando nós analisamos a vida de Cristo nos evangelhos, nós percebemos que a vida de Cristo teve 3 fases muito distintas. A primeira fase da vida de Cristo, ou do ministério de Cristo, é um ministério no anonimato. A Bíblia diz que do seu nascimento até Jesus completar 30 anos, ele se passa como praticamente um desconhecido em toda a Judéia. Apenas sua mãe Maria e seu pai José e poucas pessoas sabiam de sua missão. Até os 30 anos de idade, Jesus era praticamente um desconhecido e ele viveu no anonimato. Aos 30 anos de idade, a Bíblia diz, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão e após ser batizado, ele começa o seu ministério. E após começar o seu ministério, ao pregar, ao fazer milagres, ao passar de cidade em cidade, vila em vila, Jesus começa a ser conhecido. E ele começa agora a segunda fase do seu ministério, a fase da popularidade. A Bíblia diz que nessa fase, que dura aproximadamente 2 anos e meio, Jesus se torna tão popular que uma multidão começa a lhe seguir. A Bíblia fala de alguns encontros em que mais de 10.000 pessoas seguiam Jesus para ouvir os seus sermões. Em um certo dia, a Bíblia diz que Jesus alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. A Bíblia diz que quando Jesus ia para a região costeira da praia, ele tinha que pegar e subir em cima de um barco e ir para trás, porque a multidão era tanta para que pudesse ouvir, ele precisava se afastar. A segunda fase do ministério de Jesus foi uma fase de popularidade. As pessoas o seguiam querendo milagres, querendo curas, querendo ouvir uma mensagem de sua boca. Mas em determinado momento, Cristo entra na última fase do seu ministério. E essa fase é a fase da rejeição. A Bíblia diz que os líderes judaicos, com inveja de Jesus, porque o povo agora começava a segui-lo, começam a planejar tirar-lhe a vida. Começam a planejar prender e matar aquele líder judeu. Em um determinado sermão, em Cristo foi muito duro, e ao mostrar para o povo que muitos só o seguiam porque queriam os milagres, e que muitos só o seguiam porque queriam comer o pão que ele multiplicava, a Bíblia diz que muitos o abandonaram. João capítulo 6, versículo 66, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A Bíblia diz que nesse momento crucial da vida de Cristo, aquela grande multidão que só o seguia atrás do pão, atrás dos milagres, atrás das curas, abandonou Jesus.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta para você e o seu coração. Por que é que você segue Jesus? Por que é que você segue Jesus? Eu me lembro que um dia nós estávamos tendo uma semana como essa, uma semana de evangelismo, numa das minhas igrejas lá no Brasil. E nós estávamos preparando para ter um batismo e um determinado rapaz que já visitava a igreja há um tempo chegou para mim e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor no final do culto. Eu disse: tudo bem, vamos conversar. Eu terminei o sermão, preguei, me despedi dos irmãos e me sentei no fundo da igreja para conversar com ele. E ele disse: pastor, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu disse: pode perguntar. E ele disse assim: pastor, se eu me batizar, a minha vida vai mudar? E aquela pergunta pareceu sincera para mim, e é claro que eu respondi, eu olhei nos olhos dele e disse: é claro, todos aqueles que aceitam em Cristo e aceitam Jesus no seu coração, a vida é diferente. Mas aí ele olhou para mim e disse: pastor, eu acho que o senhor não está entendendo a minha pergunta. Eu disse: me explica mais. E ele disse assim: pastor, eu quero saber o seguinte, pastor. Pastor, eu estou desempregado, já faz mais ou menos 6 meses, pastor. Se eu me batizar, se eu aceitar Jesus, eu vou conseguir um emprego? Aí eu disse: eu não estou entendendo. Ele disse: pastor, algum tempo atrás, por causa dos meus vícios, a minha esposa me abandonou, saiu de casa, me deixou sozinho. Pastor, eu quero saber, se eu me batizar, a minha esposa vai voltar para mim? E eu passei alguns minutos ali com aquele rapaz, falando que, é claro, Cristo transforma vidas. Mas ele não poderia seguir Jesus apenas por querer coisas de Jesus. Ele não poderia seguir Jesus apenas porque ele imagina que ao seguir Jesus ele vai receber bênçãos do céu, presentes do céu. Não é por esse motivo que nós seguimos Jesus. Eu pergunto a você: por que você segue Jesus? Você segue Jesus por quem Ele é ou pelas bênçãos que Ele te dá? Você se lembra da acusação de Satanás para Jó? Quando Satanás subiu no céu? Quando Deus olhou para Satanás e disse assim: você viu meu servo Jó, como ele me segue, como ele é fiel a mim, não há ninguém na terra igual a ele? Satanás olhou para Deus e disse: ele só te segue porque o Senhor abençoa ele. Tira dele as bênçãos e vê se ele continua te seguindo. Pergunta para você: se Deus tirar as bênçãos de você, você continua seguindo a Ele? Se você não tiver um emprego, se você não tiver a casa que você tem hoje, se você não tiver as bênçãos que você tem hoje, você ainda estaria seguindo Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus foi duro com a multidão, que só o seguia por causa dos milagres, que só o seguia por causa das bênçãos, muitos o abandonaram. O texto de João capítulo 11 diz que os líderes judaicos, enquanto tramavam a morte de Jesus, um deles se levantou e falou as seguintes palavras: vocês não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo do que pereça toda a nação? Nessa última fase, então, os homens começaram a tramar a vida de Jesus, contra a vida de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu nos momentos finais da vida de Cristo. Na quinta-feira, uma quinta-feira semelhante a essa, Jesus chama os seus discípulos. Ele pede para que se possa preparar a mesa para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E ali eles comem juntos. Eles têm o que nós conhecemos como a última ceia ou a santa ceia. Jesus sai naquela quinta-feira à noite de madrugada e ele vai para o jardim do Getsêmani. E lá no jardim do Getsêmani ele entrega o seu coração a Deus. Ele ora a Deus e ele diz: Pai, por favor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali naquele jardim, Judas chega e com um beijo entrega Jesus para os soldados e para os fariseus. Jesus passa agora por alguns julgamentos. Ele passa primeiramente pelo julgamento com os líderes judaicos, Anás, Caifás, o sumo sacerdote. Em seguida ele é levado para Pilatos e para Herodes, e ele passa pelo julgamento romano, como nós vimos ontem aqui na igreja. Após finalmente passar por todo esse julgamento falso que foi levantado, a Bíblia diz que Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E nós vimos ontem que ao entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos deu a sentença final para Jesus. E o livro de João, capítulo 19, versículo 17, agora diz o seguinte: que Jesus
levando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota. Muito possivelmente, a Bíblia não relata, mas aquela cruz não havia sido preparada para Jesus. Um homem estava previsto para morrer naquele dia, e esse homem não era Jesus. Qual o nome dele? Barrabás. Barrabás muito possivelmente era mais forte e mais corpulento do que Jesus. A cruz que Jesus carregava naquele dia era uma cruz que pesava no mínimo 30 quilos sobre os seus ombros. E eu quero que você imagine agora como Jesus estava naquele dia. Jesus estava completamente extenuado. Ele já estava 2 dias sem dormir. Muito possivelmente, mais de um dia sem beber água, sem alimentos. Os seus pés muito possivelmente estavam inchados por ficar em pé o dia todo diante de tantos julgamentos. O seu rosto havia sido esbofeteado. Uma coroa de espinhos grandes havia entrado em sua cabeça, perfurado a sua pele. Ele havia sido chicoteado quase à beira da morte. Jesus sentia a dor e a solidão de todos que o haviam lhe abandonado. Jesus sentia um colapso completo de todas as funções do seu corpo. A Bíblia diz, enquanto ele estava no Getsêmani, enquanto ele orava a Deus, suor de sangue caía pelo seu rosto. Há alguns anos atrás, um corpo médico aqui do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, analisou o que poderia ter sido esses sintomas de Cristo ter suado sangue. E eles chegaram apenas a uma conclusão. Cristo havia sentido naquele dia o que os médicos chamam de a síndrome do coração partido. O estresse, a angústia, o sofrimento, a ansiedade era tanta em seu corpo que as veias sanguíneas haviam explodido ao ponto de o sangue entrar nas suas veias sudoríparas. Mas a maior dor que Cristo sentia naquele dia, queridos amigos, não era a dor do sofrimento físico. E eu quero que você saia dessa igreja hoje sabendo muito certo isso que eu vou te dizer agora. A maior dor que Cristo sentia naquele dia não era a dor dos cravos em suas mãos, nem da coroa de espinhos em sua cabeça, nem das chicotadas sobre suas costas, não era a fraqueza de suas pernas. A maior dor que Cristo sentia naquele dia era a dor de carregar o peso dos meus e dos seus pecados. Diz a Bíblia no livro de Isaías que Cristo carregou os nossos pecados. E naquele dia os nossos pecados faziam ele sentir-se separado do Pai. O texto de Mateus capítulo 27 fala que enquanto estava na cruz, por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele dia, queridos amigos e irmãos, Cristo sentiu a separação do seu Pai. Como assim, pastor? Imagina o maior erro que você já cometeu na vida. Eu não sei, mas você sabe no seu coração o maior erro que você cometeu na vida. O maior pecado, a maior culpa que você tem na vida. Imagina a vergonha que você sentiu ao cometer esse pecado. O momento que você queria se esconder da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, do seu marido. Imagina a maior culpa e vergonha que você teve. Agora você imagina que Cristo sentiu essa vergonha por você. Mas não somente do seu pecado, mas do pecado da pessoa que está do seu lado, da pessoa que está na sua frente, da pessoa que está atrás de você, de todos nós dessa igreja. Mas não somente dos que estão aqui. Cristo sentiu a vergonha do usuário de crack, da prostituta, do assassino, do pai que tira a vida do seu filho, do filho que tira a vida do seu pai. Cristo sentiu a culpa não somente daqueles que vivem hoje, mas daqueles que viveram no passado, os que iam viver no futuro.
Imagina a dor, o pecado, o sofrimento que Cristo sentia sobre o seu corpo. E naquele dia ele se sentiu sozinho. Ele sentiu como se o Pai estivesse distante. Ele se sentiu como se o Pai havia lhe abandonado. Essa era a maior dor do seu corpo. E naquele dia então, Cristo carrega aquela cruz. Um pedaço de madeira de aproximadamente 30 quilos. E ele carrega a sua cruz do lugar do seu julgamento até o Monte da Caveira. Muito possivelmente Cristo caía várias vezes enquanto se aproximava. E é nesse cenário que aparece esse homem, Simão Cireneu. Simão, ele vinha de uma cidade chamada Cirene, que era uma antiga colônia grega no norte da África, onde hoje fica o país da Líbia. E vocês perguntam, o que é que Simão estava fazendo em Jerusalém naquele dia? Existia, segundo os historiadores, uma grande comunidade judaica no norte da África, que se formou logo após os romanos dominarem aquela região. E como um bom judeu, todas as vezes, uma vez ao ano, ele deveria fazer a viagem do lugar onde ele estivesse, de qualquer lugar do mundo, até Jerusalém. Era por isso que Simão estava em Jerusalém. Ele havia viajado muitos quilômetros para se encontrar com ele. Muito possivelmente, Simão estava com seus 2 filhos, Rufo e Alexandre. Simão se depara então com a multidão, mas os seus olhos naquele dia se fixam em um homem que está carregando a cruz. Simão ouve os palavrões, os insultos, a zombaria, e naquele momento, eu imagino que Simão se compadece do homem que está carregando a cruz, e pouco a pouco vai se aproximando daquele homem. Enquanto ele está ali olhando para Jesus com olhar de compaixão, pouco a pouco ele se aproxima e fica imaginando talvez quem era aquele homem. Por que a multidão está tão enraivecida? Por que ele está sofrendo tanto? E pior, por que ele foi tão cruelmente machucado? E quando Simão se dá conta, ele já está ao lado de Cristo Jesus. E é naquele momento então que os evangelistas dizem que os soldados o pegam pelo braço e que os soldados o obrigam a carregar a cruz de Jesus. A Bíblia diz que Simão foi forçado. Ele não teve escolha, ele não pode dizer não, ele não pode negociar, ele não pode fugir. E aqui, amigos, está uma das grandes verdades da vida cristã, e eu queria que você aprendesse isso essa noite. Existem certas cruzes em nossa vida que nós não escolhemos e simplesmente nós precisamos carregar. Às vezes, é uma doença que aparece sem motivo sobre você, sobre um dos seus filhos. Às vezes é uma crise financeira que destrói os teus planos, uma dor que ninguém entende, um problema que ninguém procurou, que ninguém pediu. Mas é uma cruz que, assim como Simão, você tem que carregar. A cruz mais pesada, amigos, não é aquela que escolhemos, mas é aquela que nos escolhe. E Simão poderia ter pensado naquele dia, por que eu? Eu estou apenas aqui de passagem. Por que justo comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a Bíblia diz que, honestamente, Simão não questiona. Ele apenas pega a cruz de Cristo e começa a carregar. O que Simão não sabia, queridos amigos, é que carregar a cruz de Cristo não era um castigo. Carregar a cruz de Cristo era um privilégio. Imagine aquela cena agora. Simão está ali, ombro a ombro com Jesus. Ele ouve a respiração pesada de Cristo. Ele vê o sangue escorrendo pelo seu rosto. Ele sente o peso do madeiro sobre os seus ombros. Ele percebe o silêncio e sofrimento. Ele não está assistindo de longe. Ele não é mais alguém que está apenas olhando como um transeunte, expectante. Não. Simão está sentindo a dor de Cristo. Ele não foi mero espectador. Ele sentiu o sofrimento de Cristo lado a lado. Você consegue imaginar essa cena?
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse você, você carregaria aquela cruz? A cruz que pertencia a toda a humanidade? O que Simão não sabia é que ele estava tendo um dos maiores privilégios que os anjos gostariam de fazer, que muitos de nós hoje gostaríamos de fazer. O privilégio de, por alguns minutos, carregar a cruz de Cristo. Amigos, aqui está algo profundo. E se você esquecer tudo que eu falar essa noite, por favor, não esqueça isso que eu vou te dizer. Por favor, não esqueça isso. Muitos de nós, e muitos dos que estão aí lá fora, querem um cristianismo sem cruz. Como assim, pastor? Muitos querem um cristianismo fácil. Você sabe por que existem tantas igrejas por aí? Hoje dizem que o cristianismo ele é dividido em aproximadamente mais de 100.000 placas de igrejas diferentes. Mais de 100.000 igrejas diferentes ao redor do mundo. E você sabe por que existem tantas igrejas assim? Porque existe igreja para todo tipo de gosto. Existem igrejas que se acomodam aos prazeres e necessidades humanas. Eu quero uma igreja onde eu possa ir para a balada. Existe. Eu quero uma igreja que eu possa seguir a igreja e ainda beber minha cervejinha no final de semana. Existe. Eu quero uma igreja em que eu não tenho obrigação nenhuma, eu posso ter o casamento do jeito que eu quero. Existe. Eu quero uma igreja que eu possa guardar qualquer dia da semana. Existe. Vai existir igreja para todo tipo que existe, que você quiser. O tipo de música que você quiser, o tipo de roupa que você quiser, o tipo de comida que você quiser. Porque muitos, escute o que eu vou dizer, muitos querem uma religião sem a cruz. Querem apenas a religião do Jesus que salva. Do Jesus que agrada todo mundo. Do Jesus que não precisa fazer nada para ir para o céu. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Eu queria que você guardasse hoje isso no seu coração. Não existe cristianismo verdadeiro sem carregar a cruz de Cristo. Você sabe o que os evangelhos dizem? Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e faça o quê? E faça o quê, igreja? E siga-me. Jesus está dizendo aqui que se você quiser seguir a Ele, você precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz. No mesmo evangelho, em Lucas capítulo 14, Jesus disse assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o quê? O meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Jesus disse que muitos naquele dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, vão dizer assim: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome nós íamos para a igreja, em Teu nome nós cantamos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Quem é você? E ele vai dizer: mas Jesus, o Senhor não se lembra de mim? Eu ia naquela igreja que fazia milagres, eu ia naquela igreja que era assim. E Jesus vai dizer: filho, eu não te conheço. Porque seguir Jesus sem a cruz é um engano a si mesmo. E agora eu falo do fundo do seu coração, não somente como seu pastor, mas como seu amigo. Fuja do cristianismo fácil. Fuja do cristianismo sem cruz. Porque não é esse cristianismo que vai te levar para o céu. O cristianismo verdadeiro é um cristianismo feliz, é sim feliz.
Ser cristão de verdade, você tem alegria, você tem muita alegria. Você vai desfrutar a vida, você vai desfrutar a vida. Você vai viver os melhores momentos da sua vida, você vai. Mas segundo o Evangelho, você precisa negar a si mesmo muitas vezes. Porque não vai ser como os seus gostos que dirigem a tua vida, mas como a Bíblia diz que deve ser seguido. Naquele dia, Simão Cirineu carregou a cruz de Cristo. E o que eu quero dizer para você hoje, todos nós temos uma cruz a carregar. Todos nós temos uma cruz a carregar. O que Simão não sabia é que enquanto ele carregava a cruz de Cristo, era essa cruz que também ele carregava. Porque naquele momento a sua vida foi transformada. Enquanto carregava a cruz de Cristo, ele foi transformado. E diz a tradição cristã e a Bíblia também que Simão se tornou um homem diferente. É um privilégio, queridos amigos, carregar a cruz de Cristo. É um privilégio servir a Cristo e fazer a sua vontade. A história de Simão não termina por aí, porque a Bíblia diz que Simão tinha 2 filhos. O nome deles era Alexandre e Rufo. No livro de Marcos, capítulo 15, é dito que ele era pai desses 2 jovens. Quando nós vamos agora para o livro de Romanos, Paulo menciona um desses filhos. E Paulo diz assim: Rufo, o eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que tem também sido uma mãe para mim. Paulo diz que Rufo, um dos filhos de Simão, havia se tornado um colaborador no Evangelho. Havia se tornado um homem que o ajudava, que era um eleito do Senhor. E que a esposa de Simão, a mãe de Rufo, era como se fosse uma mãe para o próprio apóstolo Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui, querida igreja? A história de Simão com a cruz transformou não somente ele, mas transformou toda a sua família. Quando você tem um encontro com Cristo, Cristo transforma não só você, Cristo transforma você e a sua família. Cristo transforma a sua casa, Cristo transforma o seu casamento, Cristo transforma a tua vida. Deus tem uma obra para fazer na sua família, você diz amém? Os filhos daquele homem se tornaram um seguidor de Cristo. A esposa daquele homem se tornou uma seguidora de Cristo. Depois daquele encontro, Simão passou a carregar a cruz de Cristo por todos os lugares. Queridos irmãos e amigos, deixa eu dizer uma coisa ao seu coração. A experiência de Simão não termina aqui. Porque 2000 anos depois, nós estamos falando dele. Naquele dia, uma multidão acompanhava o cortejo de Jesus até o Monte do Calvário. Naquele dia, centenas, talvez milhares de pessoas seguiam Jesus. Soldados, fariseus, saduceus, algumas mulheres, apenas um dos seus discípulos, João, que o seguiu até a cruz. Mas de centenas e centenas de pessoas que seguiam a Cristo, você não lembra o nome de nenhum, mas você lembra o nome de Simão. Sabe por quê? Porque aquele homem fez o que todos nós precisamos fazer um dia. Quer aceitar a cruz de Cristo na nossa vida e carregar essa cruz até a volta de Cristo Jesus. Ainda hoje a cruz é levantada. E eu não estou falando dessa cruz que está aqui, nem a cruz que foi levantada lá no Calvário, não. Todos os dias, uma escolha precisa ser feita. E a escolha é: você vai ficar apenas olhando, ouvindo, ou você vai decidir participar da cruz de Cristo? Mais uma Páscoa está chegando. Amanhã, a sexta-feira da Paixão. Como dizemos na nossa tradição católica, sábado é o sábado de aleluia, e domingo, o domingo de ressurreição, ou o domingo de Páscoa. A pergunta que eu te faço hoje é muito simples.
essa Páscoa vai ser diferente para você. Nessa Páscoa você vai refletir sobre sua vida, as escolhas que você precisa tomar. Nessa Páscoa você vai analisar se você está carregando a cruz de Cristo. Simão teve sua vida transformada quando se encontrou com a cruz. E você? A sua vida será transformada? Talvez você chegou a essa igreja hoje aqui sobrecarregado, cansado, confuso, questionando a Deus. Mas se é nessa luta que Jesus quer encontrar você, se é carregando a cruz que você está carregando agora que Jesus quer encontrar com você, ainda hoje Jesus diz: filho, filha, vem comigo, me segue, me ajuda, levanta essa cruz comigo, porque eu tenho uma vida transformadora para você e para a sua família. Eu quero orar essa noite por aqueles que querem dizer sim para Jesus, por aqueles que querem dizer sim para a cruz de Cristo, para aqueles que querem dizer como Simão Cirineu: eu irei carregar a cruz até o Calvário. O Gilson vai cantar uma música. É uma música que fala da cruz de Cristo, uma música que fala do amor de Deus por você, uma música que fala sobre como Deus quer transformar o seu coração. E enquanto você escuta essa música, se for o teu desejo dizer sim para Deus, se for o teu desejo dizer: Deus, me ajuda a entender a cruz que eu preciso carregar, e a entender, ó Pai, o que eu preciso negar para que o Senhor me alcance. Mas hoje eu quero dizer sim para Deus, eu quero dizer sim para a cruz, eu quero dizer sim para Jesus. Se esse é o teu desejo, enquanto você escutar esse louvor, eu quero convidar você a ficar de pé, pois eu quero orar por você. Não há o que fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor, e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou dia e o sol despontou enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deitando a sorte, disseram: ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou dia e
chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou em mim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Amém, amém. Deus seja louvado. Naquele dia, você possa imaginar o que aconteceu com Simão. Ele chegou ao Monte Calvário e ele pôde ver aquele homem que até aquele momento ele não conhecia, sendo amarrado na cruz. Ele viu a cruz ser levantada. Ele viu os soldados então pregando pregos grandes em suas mãos e seus pés. E de longe Simão pôde ver 3 cruzes se levantando naquele Calvário. A partir daquele dia, a sua vida não foi a mesma. Ele carregou a cruz de Cristo e seguiu. E você irá carregar? O meu apelo hoje é que você aceite no seu coração tomar a tua parte nos sofrimentos de Cristo também. E saber que é um privilégio carregar a cruz de Cristo. Porque um dia nós trocaremos essa cruz por uma coroa celestial. Um dia receberemos das mãos do mesmo Cristo a recompensa pela vida que tivemos aqui nessa terra. E habitaremos para sempre com Ele lá no céu. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, porque aquela cruz foi não somente para Simão, mas foi para mim, para todos que estão aqui nessa igreja hoje. E naquele dia o Senhor transformou a vida de um homem, mas através do teu ato, através dos séculos, o Senhor tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas. E aqui estamos nós, ó Pai, na igreja de Danbury, aqui em Bethel, celebrando a salvação de Cristo Jesus, o perdão de nossos pecados e a confiança que temos, que o mesmo que o Senhor ofereceu para Simão naquele dia, o Senhor oferece para todos nós, uma oportunidade de carregarmos a cruz e de caminharmos até o céu. Deus, ajuda a gente a entender que precisamos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, mas isso não é penoso, isso não é sofrido, isso não é difícil, porque ao lado de Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E um dia, Deus, chegaremos nas mansões celestiais. Abençoe aqueles que vieram aqui hoje, traz todos de volta aqui amanhã para mais uma noite de encontro contigo. É a nossa oração e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Assim como ontem, eu vou estar naquela porta lá atrás e nós temos um lanche bem delicioso lá embaixo. Eu fui lá embaixo e o cheirinho está chegando aqui em cima, tá bom? Então não vá embora sem descer lá embaixo conosco e compartilhar juntos da bênção da refeição, tá? Vamos fazer uma oração já aqui pela refeição? Se você puder, feche seus olhos, vamos orar pela comida, antes de você chegar lá, vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai, por essa noite, abençoe, Senhor, a refeição que está lá embaixo, abençoe aqueles que prepararam a comida que foi feita, que possamos ter bons momentos lá também juntos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.